Você sabia que a seleção de El Salvador precisou vencer uma guerra de verdade para participar da Copa do Mundo de 1970? Olá, amigos e amigas do Três Pontos. Eu sou o Neuber e lhes apresento a Guerra do Futebol. Para garantir vaga no primeiro Mundial de sua história, El Salvador precisou sobreviver a 10 jogos, 2 prorrogações e uma guerra. Em 1969, durante as eliminatórias para a Copa do ano seguinte, Honduras e El Salvador disputavam vaga na fase decisiva. As partidas foram apenas a gota d'água que resultou em uma guerra. Os dois países fazem fronteira e possuem disputas territoriais. El Salvador é o menor país da América Central, mas tinha população 2 vezes maior do que Honduras na época. Por isso, e por causa da proximidade entre os dois países, se tornou quase natural a imigração de salvadorenhos em busca de novas oportunidades e melhores condições de vida no país vizinho. Em meados de 1969, a situação política em Honduras era muito ruim. O presidente, Osvaldo López Arellano, que havia chegado ao poder através de golpe militar em 1963, enfrentava greves e manifestações causadas pela difícil situação econômica que o país passava. Os hondurenhos culpavam os vizinhos imigrantes por lhe roubarem vagas de empregos e até terras. Arellano decidiu promover uma reforma agrária em seu país, que serviria de pretexto para a expulsão dos salvadorenhos das terras para a redistribuição dessas terras a cidadãos hondurenhos. Esse fato criou um atrito entre os dois governos, bastante intensificado pelos meios de comunicação em massa, que alimentavam o nacionalismo e a tensão e o ódio entre os cidadãos entre os dois países. Para piorar a situação, ambos disputavam a única vaga do continente na Copa do Mundo de 1970, já que o México tinha vaga garantida por ser anfitrião do torneio. As duas seleções passaram sem grandes problemas em seus respectivos grupos na primeira fase e se enfrentaram em uma das semifinais. O primeiro jogo foi disputado em Tegucigalpa, no dia 8 de junho de 1969. Honduras venceu em campo por 1-0, com várias brigas e discussões entre os jogadores. Fora de campo, torcedores dos dois países entraram em confronto, resultando em vários feridos. Mas o troco dos salvadorenhos não demorou. Antes da segunda partida, uma semana depois, uma bandeira de Honduras foi queimada e seu hino nacional desrespeitado. Em campo, vitória por 3-0. Fora dele, a violência invadiu as ruas de São Salvador com dezenas de hondurenhos agredidos e até mesmo mortos. No dia seguinte, o governo de Tegucigalpa determinou que todos os salvadorenhos deveriam deixar Honduras. A milícia paramilitar hondurenha Mancha Brava foi acusada de cometer atrocidades contra salvadorenhos, os forçando a retornar a El Salvador. Com isso, no dia 25 de junho, o governo de El Salvador acusou os hondurenhos de genocídio junto à ONU. O caos político já estava decretado, e os governos de Honduras e El Salvador romperam relações diplomáticas e mobilizaram suas tropas. Enquanto o conflito se seguia, a bola continuou rolando. Como o regulamento não previa saldo de gols como critério de desempate, foi necessária a realização de uma terceira partida, que foi disputada em campo neutro, na cidade do México. As autoridades mexicanas colocaram mais de 2.000 policiais no Estádio Azteca e informaram que só concederiam visto de entrada para 10.000 torcedores de cada país. Todos esperavam que houvesse uma batalha campal dentro e fora de campo, mas, para surpresa geral, o jogo aconteceu em paz. El Salvador ficou à frente 2 vezes no placar, mas os hondurenhos conseguiram empatar e levaram a partida para a prorrogação. Aos 10 minutos do tempo extra, o meia José Quintanilha fez o gol que deu a vitória e classificou El Salvador para a decisão das eliminatórias contra o Haiti, que havia eliminado os Estados Unidos. Na decisão, que ocorreu após o fim da guerra, El Salvador venceu o Haiti por 2-1 em Port-au-Prince, mas perdeu em São Salvador por 3-0. No terceiro e decisivo jogo, em Kingston, na Jamaica, os salvadorenhos venceram por 1-0, com gol de Juan Ramón Martínez aos 9 minutos do segundo tempo da prorrogação, e garantiram o passaporte para terras mexicanas para disputar a primeira Copa do Mundo de sua história. Fora do campo, o conflito só acabou um mês depois. Oficialmente, a guerra durou apenas 4 dias,
de 14 a 18 de julho de 1969, graças à rápida intervenção da OEA, Organização dos Estados Americanos, mas resultou na morte de 2.100 pessoas, na maioria civis. Mas a relação diplomática entre os dois países só foi oficialmente restabelecida quase 10 anos depois. E ambos chamam o conflito de Guerra das 100 Horas, mas no resto do mundo ela tem outro nome. O futebol não foi a causa e nenhum dos principais motivos da guerra, mas foi o estopim para que ela explodisse, o que a fez ficar conhecida na história como a Guerra do Futebol. Sobre a participação de El Salvador na Copa de 1970, leia todos os detalhes da polêmica e confusa partida contra o México no último link da descrição e no primeiro post fixado. Continue conosco, siga, curta, compartilhe. 3 pontos. Paixão com conteúdo.